Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirela para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Prossigamos com os nossos estudos do livro Vinha de Luz, médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, que vem colaborar bastante, principalmente no sentido moral, né? No sentido evangélico, na acepção da palavra mesmo, e nas as aplicações tão bem adotadas por esse Espírito, né? Emmanuel. A lição de hoje é a de número 76. Na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações do mundo. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavra fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te que o mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial dele. Na propaganda eficaz. A passagem evangélica na onde Emmanuel ele pega como o ponto inicial, né, a partida é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem traz isso é João Batista. E está em João, capítulo 3, versículo 30. Fiquemos, por enquanto, com esse é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque, mais precisamente, aqui a partir do 4º parágrafo, ele vai ele vai fazer a remetência com relação a essa passagem com o que tem de real no processo aqui da lição. Mas na propaganda eficaz, é interessante, né? O que é a propaganda, né? É claro que nos meios materiais seria propagar, né? Por exemplo, uma oferta, propagar um produto, propagar um serviço, fazer propaganda de si próprio, por exemplo,
né? A sua apresentação, né? Ah, você está fazendo propaganda, né? E tudo mais. Esse propaganda, no nosso mundo convencional aqui, ele entra nessa questão mais midiática, né? Então, e aqui talvez não vai ser muito diferente no campo espiritual do trabalho cristão. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Emmanuel começa dessa maneira. Então, existe esse desejo de, sim, fazer uma propaganda de serviços, de reuniões, né, e de tantos outros processos que ocorrem dentro do campo, vamos dizer assim, né? Dentro do campo do evangelho, dentro do campo cristão, dentro do campo do trabalho edificante, né? E tudo mais. Então, ok, existe esse desejo. Aqui quem nos menciona, Emmanuel. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Ah, interessante. Ó, eu estou indo nesse determinado lugar, essa igreja, esse centro. Vamos comigo? Nossa, lá é muito bom. Lá é isso, acontece isso, a reunião se transporta dessa maneira, transita, tramita e papapá. E aí o que acontece? A gente faz uma propaganda de tudo que está ocorrendo, né? Esse é um dos casos. Ah, eu estou num grupo de caridade e vão comigo, né? É isso, o trabalho é assim e tudo mais. Isso é normal, é comum e é o desejo, como bem mencionado aqui por Emmanuel. Mas, aí veio o mas. Nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos por impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. Olha só, tranquilo. Eu estou propagando um grupo de caridade, que ele fique conhecido de repente na nossa cidade, que executa determinado tipo de trabalho, né, e tudo mais e tal. Só que aí que tá, eu vou meio que anotar, né, marcar essa parte aqui, ó, movido de impulsos fortes. Esse movido de impulsos fortes, ele reside, por vezes, no orgulho, num egoísmo, numa vaidade. Nossa, mas dentro dos círculos religiosos, nos círculos cristãos, existem. E pasmem, existem. No campo da labuta diária, de trabalhos edificantes, existem sim esses sentimentos ainda que nós, espíritos de longa data, carregamos. E esses sentimentos, eles entram sim, por principalmente falta de vigilância dentro do ambiente comum do trabalho que edifica. Ele entra. E olha, surpreende. E olha, e tomar cuidado que isso não parta de nós mesmos. Eu falo por mim, que toda vaidade, todo egoísmo que eu sei que eu ainda carrego, e eu fique atento e que eu vigie para não cair numa cilada que eu mesmo estou construindo. O serviço comum do trabalho caridoso, ele requer atenção máxima.
lembremos-nos que teve um irmão que acompanhava trabalhando junto com Chico Xavier. Trabalhando junto com Chico Xavier. No trabalho dentro da doutrina espírita. Um trabalho sério. E se desviou? Desviou do processo? Desviou. Não ficou. Por sabe quais motivos? Por isso que nós precisamos ficar muito atentos na construção do trabalho cristão, que é o trabalho que edifica. É interessante, porque construção e edificação, né, é a mesma coisa ali. É o trabalho que edifica. Então, a gente precisa compreender esse processo. Repara que a lição fala na propaganda eficaz. E repara que a parte aqui de João Batista é necessário que ele cresça, que eu diminua. Esse diminuir, ele vai estar... e aí que tá. Esse diminuir, então logo a gente vai, né, fazer mais um estudo mais apurado aqui, mas o que é eu diminuir? Eu diminuir é me esforçar para tornar mais humilde. Eu diminuir é eu não querer, de repente, um holofote no meu lado, né? Que eu me destaque. Porque o trabalho, repare bem, ó, Chico Xavier, quando ele ainda moço, jovem, né? Adolescente para a juventude ali, e Emmanuel vem o interpelando e convidando para o trabalho edificante, Chico Xavier não titubeou. Ele pegou e foi fazer. E olha que interessante. O trabalho, ele é tão... O trabalho, né, que edifica, ele é tão sério, porque, veja bem, vocês acham que em algum momento Chico Xavier chamou a televisão para ir lá na onde ele faz o trabalho de caridade? Vocês acham que Chico Xavier queria que todo o trabalho que ele fizesse estivesse estampado em jornais? Não. O trabalho por si só, dentro do caminho comum e o trabalho sério, um trabalho que auxilia bastante, isso vai chegando, né? Esse tom midiático, ele chega assim, ó, chega sozinho. Por quê? Porque é um trabalho que destaca. Outra coisa interessante, eu vou aproveitar para contar aqui, e eu não sei se vocês assistiram, mas teve um programa de domingo, né, do Hulk, que eles foram atrás de uma senhora chamada Dona Rita, que ela faz um trabalho muito bonito lá na cidade dela, lá na Bahia. E um trabalho bonito mesmo, um trabalho, né, bem comunitário, Eu estou levantando esse tópico, e assim, é só uma consequência. Minha tia Sueli, ela foi chamada para participar desse trabalho, porque a dona Rita, em um momento, cita da importância da minha tia Sueli, que morou um bom tempo lá na Bahia, que essa senhora menciona ela com um bom coração de agradecimento, porque a tia Sueli ajudou ela em um momento que foi, assim, fundamental para que ela propagasse o bem. É interessante isso, né? E aí, por que eu estou contando isso? Não foi ela que pediu, a dona Rita, que provavelmente pediu para aparecer na televisão, não. O trabalho, ele vai meio que... peraí, é um trabalho que está acontecendo, é um trabalho que é legal, que ajuda uma comunidade, ajuda uma humanidade ali. Então a televisão vai até lá. Claro que a TV por si só, ela tem
o seu movimento, que nós não vamos entrar no mérito da questão, mas eles vão até lá para propagar. Entre aspas, é uma matéria, mas está fazendo uma propaganda de um serviço edificante que está ocorrendo ali. Então é interessante a gente compreender isso, porque, nossa, nós precisamos trazer a mídia para ver o nosso trabalho, ou a gente precisa fazer bastante coisa para mostrar muito, muito, muito para todo mundo. Mas a gente tem que ver a intencionalidade. A intencionalidade, ela tem que ter tons racionais. Tons racionais. E o racional para nós dentro do cristianismo é estarmos vigilantes em oração, saber o verdadeiro significado da caridade e do amor e trabalhar sem, olha só, sem alardes tóxicos. Isso é importante, é essencial, porque Cristo trabalhou também, ele veio e naturalmente vai acontecendo, porque Cristo tinha uma missão assim enorme, mas sem alarde. Vejamos bem na onde foi, por exemplo, o nascimento de Jesus. Na onde que foi? Então lembremos-nos disso. Lembremos-nos que ele não tinha uma moradia. Como ele trafegava, levando os ensinamentos, sempre tinha um lugar para dormir. Sempre tinha um alimento. Nunca nada lhe faltou. E seguiu o seu trajeto. Repare também que, por exemplo, Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, ele teve também um compromisso ferrenho com a divulgação da doutrina espírita, mas um problema assim, porque você debate com tantos outros assim, nas dificuldades, principalmente quando trazia temáticas tão assim, vamos dizer, de temas fortes, principalmente para a época, né? Então, mas era um trabalho que ele procurou divulgar com muita seriedade, mas também não fazendo peripécias irresponsáveis, né? Então é importante nós compreender esse campo do trabalho. Repara que Emmanuel ele traz para nós ricas e sábias palavras de ensinamento para que nós compreendamos que no campo do trabalho edificante, da caridade e do amor, nós temos que tomar cautela, temos que ter cautela. O evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendem funcionar em serviço de percussores do Mestre, ou seja, discípulos de Cristo, nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. Aí que vai. Quando você se encontra, e isso acontece bastante, eu vou contar um caso que eu já contei, mas eu vou contar um caso para reforçar. Uma vez, o meu laboratório, meu escritório era ali na frente, e veio um senhor que já era meu cliente de longa data, e como eu estava, né, a princípio eu tinha a minha empresa era numa avenida, e aí depois eu vim trabalhar em casa. E aí os clientes vinham aqui, no meu escritorinho ali. Aí, um cliente veio e me deixou um serviço para fazer. E no outro dia, quando ele veio buscar o serviço, ele me trouxe um presente
falando assim, e aí vamos lá, ó. Eu pude notar que você é espírita. Falei, sou. Por quê? Porque, né? Livros em prateleiras. Então, ele notou no ambiente que eu era espírita. E ele falou assim para mim: eu trouxe isso aqui para você ler, porque considere-se que você pode estar errado. Ele falou assim para mim. Ele falou: ó, considere-se que você pode estar no caminho errado. E talvez isso aqui que eu te trouxe vai fazer despertar. Não vale impor os princípios da fé. Não vale impor os princípios da fé. Ninguém vai mudar de caminho, a não ser que houver um despertar para esse lado, mas ninguém vai mudar do caminho sendo forçados, querendo, tipo, olha, o que você está falando está equivocado, está errado, o certo é isso, e se você for comigo, você vai ver que é o certo e tal. E por isso que se precisa que na propagação da doutrina espírita, na propagação do cristianismo, adquiramos a sabedoria necessária. E por isso do convite de João Batista, olha, seja um trabalhador, mas seja um trabalhador na humildade. Não seja um trabalhador truculento. Repare que Jesus Cristo jamais forçou ele a ser seguido. Jesus Cristo jamais forçou ele a ser seguido. Então, o trabalho ele se concentra nisso. E essa diminuição que João Batista ele se refere na lição, né, no Evangelho, é com relação a isso. Façamos todos os atos, todas as ações necessárias de modo coerente, respeitando e tendo empatia com todos e sabendo que cada qual vai ter o seu processo. Cada qual vai ter o seu despertar, se assim for necessário, se assim for o caminho. Por isso que é importante que, quando se ocorre movimentos bruscos no campo da fé, olha, tomemos cuidado. O navio está à deriva. Tem que ter muito cuidado. E assim, você não é necessário concordar. Inclusive, a gente pode ter várias percepções. Como a própria doutrina espírita, como todo o campo religioso, também é passível de interpretação, isso também é um trabalho de construção. Então, quando você vai num palestrante espírita, que ele está lá, de repente, fazendo as suas menções, passando os aprendizados, mas nós temos que lembrar também que aquele irmão que está lá na frente, ele também está num campo de evolução. E que sim, ele pode cometer alguns equívocos. E que sim, você que está ouvindo dentro do seu campo coerente de estudo, pode vir a não concordar também e está tudo certo. O que se não pode ocorrer é a verdade absoluta. A verdade absoluta. Somos todos espíritos em evolução, prontos para aprender e ensinar, mas sempre dentro do campo da coerência espiritual. Então, aqui agora, não vale impor os princípios da fé. Continuemos aqui. A exigência, ainda que indireta, a exigência. Ó, aqui é assim que você vai ter que ser. Ou assim que você vai ter que fazer. Mirando até mesmo uma prepotência descabida, né? A exigência, ainda que indireta, apenas revela os seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. É mais ou menos aquela história que Jesus nos contou. É necessário que haja os escândalos, mas olha,
Cuidado, ai de por onde eles venham. Então, repara, ó, você está no trabalho cristão? Você está no trabalho construtivo do cristianismo e de tudo que nos foi ensinado? Então, a exigência, ainda que indireta, apenas revela os seus autores, as polêmicas destacam os polemistas, as discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores, puras pregações de palavras fazem belos oradores com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Oradores, palestrantes, aqueles que conduzem um trabalho, né? Os padres, os pastores, os bispos, seja ele qual frente que for do campo religioso, é uma responsabilidade muito grande. É o que nós falamos no mundo comum de formadores de opiniões. Tem muitos fiéis que seguem e que confiam nessas palavras. Olha como que é a responsabilidade, inclusive. Porque tem aquele campo que você pode não concordar, mas vai ter aquele campo que pessoas vão concordar com tudo. Olha a responsabilidade desse processo. A gente precisa tomar cuidado. Não tem, é o que, né, estamos estudando aqui. Essa questão de pego como verdade absoluta é algo muito complicado. Isso atrasa. Isso atrasa. Nós sabemos, por exemplo, ali, né, praticamente um pouco antes da metade do século passado, e aí talvez não entra muito no campo religioso, mas entra no campo de ideais, a gente teve aí uma grande guerra, teve movimentos políticos nocivos de pessoas que confiavam em aqueles que estavam falando. É complicado. A responsabilidade da palavra, a responsabilidade do que é proferido é muito grande. Por isso, o convite de que, quando você achar que está lá em cima, propagando, abaixe-se um pouco para continuar o caminho certo. Opa! Tô batendo aqui no teto. Opa, vou abaixar um pouco para continuar caminhando, porque é um risco com relação à nossa evolução. Cuidemos-nos e cuidemos do nosso próximo, para que esses enganos que por vezes somos aí tomados, né, não se propague de maneira que pode se tornar negativo com relação à evolução espiritual, principalmente no campo do cristianismo. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. E está tudo certo e está tudo bem. O campo do estudo, igual nós fazemos aqui, ou que se faz em tantas outras maneiras, na onde todos podem se posicionar, podem falar o que pensam, podem falar o que interpretou de um determinado tipo de lição e compreender o processo. Estamos fazendo um trabalho no campo da caridade. Mas de repente esse trabalho não afeta essa parte aqui? Será que não tem jeito de nós conduzirmos, replanejarmos esse processo aqui? Porque é planejamento. A própria caridade, ela é um planejamento. Ela tem que ser feita com a métrica da lógica. Então, por isso que é necessário toda uma responsabilidade, um compromisso perante a isso. E não simplesmente disseminar ou propagar algo que, quanto mais o volume for aumentando, mais vai se perdendo o sentido do trajeto. É importante nós compreendermos isso. Fazer algo racionalmente. Estamos na fé raciocinada. A doutrina espírita e o cristianismo vivo nos traz a fé raciocinada. Mas a gente também não pode falar assim,
Ó, a sua fé é cega. Não, nós não temos nem que chegar numa outra pessoa nesse sentido. Eu sou da fé raciocinada, você é da fé cega. Não, opa, não, não, não. Porque a fé é um desenvolvimento. E a fé, independente do campo que você está residindo, ela é importantíssima. E é um desenvolvimento. É um desenvolvimento. Então, nós não podemos... Ó, você é de determinada religião, você está equivocadamente enganado. Opa, calma, não é assim. É construtivismo, não é julgamento, não é, como aqui mesmo diz, eu não posso forçar. E aqui ele fala, né? O polemista se destaca pelas suas polêmicas, né? Ó, as polêmicas destacam os polemistas, as discussões intempestivas, ele destaca o discutidor ao ponto de tipo assim, ó, nossa, o Rangel falou daquele jeito, mas ele não é espírita? Olha como que eu estou propagando, né? Nossa, olha isso aqui. Ah, mas ele não. Mas ele. Mas ela. Mas, ó, como nós estamos propagando? Por isso que é necessário muita vigilância nesse processo. Claro que a orientação, esclarecimento e ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. E o que significa isso, Rangel? Eu estou no campo do trabalho. Solto palavras que não condizem com o que eu estudo e sigo. Olha só. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Ah, mas não é espírita? Ah, mas não é cristão? Como que ele fez isso? Por que ele praticou isso? Por que ele foi dessa maneira? E aí, essa propaganda racional que nós temos que fazer. Qual que é a melhor propaganda? O exemplo. O exemplo. O exemplo das suas ações, o exemplo dos seus trabalhos edificantes, os exemplos, o exemplo de perdoar, o exemplo de ter a empatia, compreender, o exemplo. O exemplo é a melhor propaganda, e o exemplo no campo do trabalho cristão, sem sombra de dúvidas, ele vai realmente carregar multidões. Recarrega multidões. E o último parágrafo. Se realmente desejas estender as claridades de uma fé, ou da tua fé, lembra-te de que o mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. O egoísmo. O egoísmo, ele é, sem sombra de dúvida, um dos vícios morais mais nocivos que pode ter. E por isso que dentro desse campo da vigilância, da oração, do comprometimento com a melhoria moral, a gente vai combatendo esses vícios morais que nos acompanham, e claro que isso repetidamente, mas é o que é mesmo, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a inveja,
a avareza, todos esses vícios que nos acompanham de longa data enquanto espíritos, né? Viajores de existência a existência, procurando evoluir, procurando aprender principalmente com os equívocos e erros. Estamos no estágio de provas e expiações, passar por algumas situações para corrigir rotas, né? Mas, sim, somente nessa diretriz é possível atender o divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Procuremos, ainda tanto quanto difícil, nos esforçarmos. A encarnação, a nossa existência, nesse atual momento e para trás também, é de procurar melhorar-se enquanto pessoa. A gente sabe que é enquanto espírito, mas vamos falar de uma maneira mais abrangente, melhorar-se quanto pessoa, não se equivocar-se tanto, não cairmos por falta de vigilância, esforcemos-nos na vigilância. E se cairmos, que tenhamos a fé e a esperança que eu posso levantar e reerguer de novo. É nesse processo que nós precisamos. E olha, o exemplo será notado. A melhor propaganda é no trabalho do Cristo. A melhor propaganda no trabalho do Cristo. E olha, conforme eu falei, Chico Xavier era quietinho, só estava trabalhando. A dona Rita, que foi mencionada também no programa, estava quietinha. Chegou o trabalho. Você é notado pelo trabalho e pela seriedade do trabalho. É assim, façamos isso. E não precisa ser trabalho grande, não. Não é trabalho grande. É trabalho dentro do próprio lar. É trabalho dentro do ambiente de trabalho. Né? É isso, é o nosso esforço enquanto cristãos que somos, e para nós que estudamos a doutrina espírita de uma maneira assim, que nos traz tão elucidativa, que possamos nos esforçar, vigiar, orar e seguir em frente. E a propagação ocorrerá de maneira automática, porque é necessário que aconteça. A próxima lição do livro Vinha de Luz, que ocorrerá daqui 2 semanas, que já será fevereiro, será de número 77. Olhem que interessante. A 76 é na propaganda eficaz. A 77 é sofrerás perseguições. Sofrerá perseguições. Mas aqui nós vamos estudar daqui 2 semanas. Próximo domingo, o nosso estudo se concentra na primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, trazida por Allan Kardec e a espiritualidade. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Ô, Rangel, você estava falando aí, e eu tô aqui. A gente tem que fazer uma reflexão, né? Desde a época de Jesus, os maiores problemas foram a questão da interpretação, né? Até porque cada um tem o seu amadurecimento espiritual, né? Tem a sua idade espiritual. Mas, assim, a gente precisa ser vigilante, porque o que eu posso dizer, o outro pode interpretar da maneira como ele entender, né? E aí é que mora o problema. Então, a gente precisa estar atento com isso, né? Que às vezes eu chego e falo de uma maneira que eu não quis dizer aquilo, aí o outro já interpreta. Então, desde a época de Jesus, houve isso, né? Tanto que ele falava por parábolas e cada um interpretava da maneira como queria. E aí houve muito problema em relação a isso, porque você viu o que aconteceu, né? Jesus acabou sendo crucificado. Mas Sim. realmente, o trabalho está aí, a gente precisa prestar atenção também, além da interpretação,
o que a gente propaga, né? Porque, como você mesmo comentou, o exemplo, e a gente, como espírita, parece que brilha um pouco mais, e quando eu falo brilho, eu quero dizer que parece que as pessoas olham mais a nossa ação do que outras pessoas, né? Então, realmente, Jesus veio para nos falar, vigiai e orai, e a gente tem que trazer isso para a nossa vida a todo momento. Ótima menção, Cristiane, porque é interessante mesmo. E repara que na época do Cristo, né, eles pegavam nesses contrapés aí que Cristo falava e interpretava da maneira que mais o adequasse. E eu não estou falando nem nos dias atuais, não. Eu estou falando na época do Cristo, como você mencionou, inclusive. Inclusive, os fariseus, eles adoravam jogar o Cristo, assim, num jogo de palavras mesmo, para procurar meios dele cair nas falácias deles para interpretar da maneira que eles quisessem para propagar. E é isso, o Cristiano, porque Jesus foi condenado, torturado e crucificado por interpretações. E interpretações principalmente do quê? Do que eu não queria. Porque as pessoas achavam que com Jesus, o rei, daria vida fácil para todos. Mas a vida, ele veio para o espírito, né? Ele não veio para a vida fácil. Ah, quem deve? Eu sou obrigado a pagar impostos? Eu não quero pagar impostos, eu quero só negar impostos. Ah, eu tenho que fazer isso? Ah, eu tenho que fazer aquilo? Aí ele foi ficando o quê, na época? Impopular. Porque, opa, eu não estou entendendo ele, né? Ah, mas o reino do Senhor, não, onde que é? O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Ah, então para quê, então? Né? Para que ter o Cristo? E por isso, que você também mencionou, e muito bem, com a vigilância, principalmente, das nossas ações, né? Porque ela vai falar muito mais alto e é o que você falou. Principalmente quando a gente fala que é da doutrina espírita, né? Ou que, né, aprende com a doutrina espírita, que segue, os olhos vão estar virados para você. Aí, opa, mas peraí, eles que propagam isso, não é a doutrina da caridade? E não foi falta de caridade que aquela pessoa acabou de fazer? E vai, e vai, e vai. Mas muito bem mencionado, viu, Cristiano? Vamos partir para o encerramento. E antes de eu solicitar o Fabiano para a prece de encerramento, vamos novamente levar nossos pensamentos a Deus, Jesus, a espiritualidade, trabalhando esses fluidos que tem em nós mesmos, e possamos levar um pouco de conforto e acolhimento para aqueles irmãos e irmãs que estão encarnados, passando por sofrimentos, pelas provas e expiações, doenças, enfermidades, passando por todos os tipos de dificuldades possíveis, aqueles que estão em sofrimentos dentro dos lares, aqueles que estão em condição de rua, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de repouso e acolhimento, nas casas de recuperação, nos locais de tratamento de saúde mental, que eles possam ter toda esses fluidos que possam colaborar pelo menos um pouco para que essas dores diminuam. Seja levado irmãos e irmãs que desencarnaram, mas não despertaram ainda, entendem e compreendem que estão ainda em trânsito nas ruas, dentro dos lares, que precisam desse despertar e compreender que houve a passagem, que eles possam ter a humildade e o despertar para que a espiritualidade possam auxiliar eles. E que essa mesma espiritualidade, nos campos dos planos inferiores, que os espíritos que ali se encontram possam também despertar o quanto antes, entender que existe uma ajuda imediata ali do lado, que eles possam ir para hospitais espirituais, que possam ser tratados. E, claro, a esses mesmos hospitais espirituais,
a esses mesmos hospitais de acolhimento na espiritualidade, que tem tantos espíritos em recuperação, para que tão logo também possam contribuir dentro do campo divino, no trabalho edificante. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane, Tivanete, tia Marlene, a Fabiana, a Viviane, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham no canal do YouTube. Que essa prece, inclusive, seja levada a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, seja levada àqueles também que não simpatizam conosco, que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até semana que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja. Ótima semana a todos. Que assim seja, Fabiana.